E aí, moçada, tudo certo? Beleza? Te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Bora falar de Grêmio nesta segunda-feira, pós-Grenal e principalmente do ambiente do Grêmio, né, fora de campo, né? Porque essa é a situação. Muito já se falou sobre o jogo, a derrota no Grenal, mais uma derrota, terceira derrota seguida em Grenal na temporada. Aliás, são 4 derrotas seguidas, contando a derrota no Campeonato Brasileiro do ano passado. Então o Grêmio já perde Grenal a 4 jogos e isso é muito ruim. É claro que o Renato usa o artifício de que o torcedor do Inter comemora Grenal, o torcedor do Grêmio comemora títulos. Mas isso ainda tem que ser analisado pelo Renato, porque é claro que todo mundo quer ganhar Grenal também, né? Ganhar o título do Campeonato Gaúcho é óbvio. Aliás, a gente já pode dizer que a busca do Grêmio pelo octacampeonato gaúcho, ela deve ter começado neste final de semana, com a derrota do Grêmio no Clássico Grenal. E essa busca ela será sem o técnico Renato Portaluppi. Está cada vez mais evidente que ele não vai ficar no Grêmio para a próxima temporada. Mas isso também é um assunto que a gente vai começar a tratar mais adiante, né, sobre quem será o novo técnico do Grêmio, até porque a gente também vai ter que analisar se o Grêmio não vai mudar todo o seu departamento de futebol, né, ao final do Campeonato Brasileiro. Sei que muitas pessoas estão falando ao longo de todo esse dia sobre uma possível saída antecipada do Renato, né, dele não ficar até o final do ano. Isso eu acho improvável de acontecer. Pode vir a acontecer no momento em que o Grêmio definiu seu futuro dentro da temporada, que não correr mais riscos de rebaixamento. Se isso acontecer nas próximas rodadas, aí o Renato sair antes de terminar o ano. Pode acontecer? Pode. Mas o mais provável é que o Renato termine a temporada, né, tentando uma manutenção do Grêmio na Série A do Campeonato Brasileiro, e depois ele acaba deixando e o Grêmio tendo que ir buscar um novo técnico para a próxima temporada. Mas tem uma outra situação que ela precisa ser analisada e de uma forma até um pouco mais profunda, que são as declarações do vice de futebol do Grêmio, o Antônio Brum. Elas não estão colaborando em nada com o Grêmio. O Antônio Brum, ele foi o escolhido para dar uma entrevista coletiva no meio da semana do Clássico Grenal. E nessa entrevista coletiva, ele largou algumas situações que chamaram a atenção, né? A primeira delas é quando ele fica brabo quando a imprensa fala que o Inter é favorito para o Clássico, e ele diz que não há favorito. A gente cresceu, todo mundo viu um clube passar, a direção passar o favoritismo para o outro lado, tentando jogar pressão para o outro lado. O Antônio Brum trouxe a pressão para cima dele, trouxe a pressão para cima do Grêmio. E o Grêmio não conseguiu suportar essa pressão, pelo menos dentro de campo, sendo derrotado pelo Inter. Outra situação que o Antônio Brum colocou incendiou um ambiente que não precisava ter incendiado, que foi a questão arbitragem. Foi o Antônio Brum que incendiou, né, dizendo que se ele fosse o árbitro, ele teria medo de atuar no Beira-Rio, porque tinha os episódios envolvendo o árbitro Bruno Aleu de Araújo com o Inter, com o presidente Alessandro Barcelos, com a questão do Roger. Então tudo isso aí deu uma incendiada que naquele momento parecia desnecessária para o Clássico. E aí tem o passo seguinte, quando ele participa lá do material do pessoal lá da Gaúcha ZH, onde ele fala que o Roger, o Roger não é ídolo, e que o Roger era coadjuvante naquele grupo do Grêmio nos anos 90, e aí ele usa quase um Cortez, né, também diminuindo a importância do Cortez, diminuindo a importância do Roger e diminuindo a importância do Cortez. Institucionalmente, o Grêmio trata o Roger como ídolo. O Roger é um atleta laureado pelo Conselho Deliberativo do Grêmio, e o Roger é um atleta que está na calçada da fama do Grêmio. E naquilo, a calçada da fama do Grêmio, ela se tornou algo, num primeiro momento, para os capitães das principais conquistas. E depois foi se acrescentando jogadores que fizeram muito pela história do Grêmio, e por isso o Roger está lá, porque ele fez muito dentro da história do Grêmio. Então, institucionalmente, o Grêmio trata o Roger como ídolo. E o vice de futebol, o Antônio Brum, ele tem todo o direito de não achar o Roger um ídolo, mas isso ele tem que deixar para o lado pessoal. Quando ele se manifesta como vice-presidente, ele se manifesta em nome da instituição. Está muito mal o Antônio Brum nas suas manifestações, muito mal nas coletivas. E o Grêmio tem feito uma temporada muito ruim. O Grêmio ainda corre um risco de rebaixamento pequeno. Praticamente não existe o risco, mas ele não fosse o praticamente, né, o risco ainda existe.
e o Grêmio precisa vencer, o Grêmio precisa retomar, o Grêmio precisa se afastar de vez da zona de rebaixamento. Então a atuação nessa temporada do Antônio Brum como vice-futebol, ela ficou extremamente abaixo, aquém do esperado. E agora resta saber como é que vai ser o final. Nada se confirma, mas nos bastidores já se fala muito que ele próprio, Antônio Brum, deve deixar o Grêmio, deve deixar o cargo de vice-futebol ao final da temporada. Até porque o desgaste tem sido muito grande, as críticas que ele vem recebendo são muito fortes. Então, existe sim uma possibilidade dele deixar o cargo de vice-futebol do Grêmio ao final da temporada, mas isso não é confirmado por ninguém por enquanto. Há um fato que o Grêmio vai sofrer uma mudança radical na virada da temporada. Resta saber agora quais serão os passos que serão feitos. Como é que o Grêmio vai fazer isso? Tudo isso depois de resolver dentro de campo a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro para a próxima temporada. Vamos seguir acompanhando aí todos os passos e trazendo os detalhes aqui para vocês. Então, te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Este conteúdo tem o apoio da Casa de Carnes Mania do Gaúcho, da Rafa Nata Presentes, do Empório dos Óculos, do Mini Mercado Céu Azul e também da nutricionista Grazi Gutierrez. Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.